Então vamos para a nossa próxima questão, que é a 1021, certo? Notas e moedas, e ele fala assim pra gente: leia um valor de ponto flutuante com duas casas decimais, certo? Este valor ele representa o valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5 e 2, e as moedas possíveis são de 1, 0,5, 0,25, 0,10, 0,05 e 0,01. A seguir, mostra a relação de notas necessárias, né? Ok. O arquivo de entrada contém o valor de ponto flutuante de n de 0 até esse número enorme aqui. E a saída, a gente imprime a quantidade mínima de notas e moedas necessária para trocar o valor inicial, conforme o exemplo fornecido. A observação utiliza o ponto para separar a parte decimal. Ok. A gente pode observar nas saídas aqui que ele coloca notas, depois fala, 5 notas, uma nota de 50, 5 notas de 100, né, uma de 50 e tudo mais. Então, o raciocínio que a gente vai ter aqui vai ser do maior para o menor, em cada um, ver quantas notas do maior cabe no nosso valor, tirar esse valor daqui, né, e fazer o mesmo para o resto, até a gente completar esse carinha. Ok, ele dá esses quatro exemplos aqui. Nesse de R$ 4 fica mais fácil da gente perceber, né? Ele pergunta quantas notas de 100 tem dentro de 4? Zero. O mesmo até 5 reais, né? E depois, no de R$ 2, ele fala que tem duas notas de 2 no de 4. E fecha. Você vê que aqui embaixo ele dá zero para tudo. Ok, então vamos lá. Vamos criar o 1021.py. Deixa eu copiar o anunciado aqui para a gente poder ler ele enquanto faz a questãozinha. Da home. A seguir, as notas consideradas. A seguir, tarará, são de. As moedas consideradas possíveis são de. Ok. Então vamos lá. Primeiramente, leia um valor de ponto flutuante. Ok. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler um valor de ponto flutuante. Vamos chamar aqui esse número que a gente vai ler. Vai ser um float. E a gente vai pegar ele através do input. Vai vir o input aqui, a gente pega esse moleque e joga no NaN. Beleza, lembra o valor de ponto flutuante com duas casas decimais. Este valor representa o valor monetário. Tranquilo. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis no qual o valor pode ser decomposto. E a gente tem essas notas aqui e essas moedas aqui. Vamos fazer um bill list. Um bill list, acho que é um bom nome. Que aí a gente pega essa galerinha aqui, coloca aqui, volta, fecha, e a gente tem uma lista. Quando a gente faz isso daqui, né, a gente tem uma lista com todos os valores das notas, né? Bill é nota em inglês. Tem uma lista com todos os valores das notas, ok? E a mesma coisa a gente vai fazer para moeda, mudando só aqui para coin list e puxando aqui. Ctrl C, Ctrl V, tira esse I. Certo, certo, certo. A seguir mostra a relação de notas necessárias. Ok. O nosso raciocínio aqui tem que ser o seguinte. A gente vai ter que ir do maior, certo? Para o menor. E a gente vai ter que fazer isso nesse bill list. E depois que fizer no bill list, a gente faz do coin list. Porque todas do bill list são maiores do que no coin list. Tranquilo. Como eles estão na lista, a gente pode fazer um for, né? Assim, a gente estruturou eles em uma lista. A gente podia muito bem sair criando várias variáveis para armazenar de 100, 50, etc. E fazer um código bem grandão. Mas eu acho, na minha visão, a gente fazer por uma lista e percorrer essa lista é mais interessante. Então vamos lá, a gente faria o que? Vamos dizer for value em bill list para um valor na nossa lista de notas, né? A gente pode dizer que o amount, que vai ser a quantidade de notas que cabe dentro do nosso valor, que cabe dentro do nosso número, o float que a gente recebeu, né, no input, a gente pega none. E se a gente fizer uma divisão assim,
isso daqui dá problema. Por quê? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu não mostrei isso pra vocês, né? Mas você dá Python 3 aqui e ele abre um mini terminalzinho de Python aqui, certo? E a gente pode executar códigos em Python. A gente pode colocar print teste e ele printa teste, certo? Então o que eu quero mostrar é o seguinte. Quando a gente pega 10 e divide por 5, dá 2, ok? Quando a gente pega 10 e pega apenas a parte inteira da divisão por 5, dá 2. Tranquilo, sem crise. Mas se a gente pegar 10 e dividir por 3, vai dar 3.33333, né? A gente sabe que dá uma dízima decimal. Mas se a gente pegar 10 e fazer a divisão inteira por 3, dá 3. E é essa divisão inteira que a gente quer. A gente não quer essas partes quebradas, a gente quer saber apenas o valor, quantos inteiros, quantos valores inteiros cabem dentro desse num. Então a gente coloca uma barrazinha aqui e a gente vai estar sempre pegando quantos inteiros, né? Quantas vezes 100 inteiramente cabe dentro do nosso amount. E quando a gente pega isso, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pega um número e a gente subtrai dele o velho vezes o amount. O que está acontecendo aqui, né? Isso daqui é a mesma coisa, disso daqui. A gente faz o quê? A gente pega esse número, e esse número agora vai ser igual a ele mesmo, menos o valor vezes o amount. Porque, por exemplo, se eu tô com C aqui, né, na primeira situação a gente tem 500, concorda? Aqui. Vamos lá, nessa primeira situação a gente começa com 576, vamos arredondar para 500, só para questão de exemplo. A gente começa com 500. Aí vem o nosso número aqui que é 500 e o nosso primeiro bill aqui é 100. E a gente vai dividir 500 por 100. Quando a gente pegar a divisão inteira disso, a gente vai conseguir 5. Então a gente sabe que como 100 pode caber lá dentro 5 vezes, a gente tem que tirar esse valor do num para que na próxima vez, quando a gente for 50, quando a gente for ver o do 50, não fique 500 dividido por 50, e sim o 76.73 dividido por 50, que a gente vai conseguir achar exatamente quanto que cada nota, cada moedinha cabe dentro do nosso número, dentro do nosso valor. É isso que a gente está fazendo aqui. Ok, então a gente descobre quantos inteiros daquela nota cabe dentro do nosso valor, subtrai e a gente pode já fazer o print da nossa nota, né? A gente coloca um F aqui, aí a gente vai ter o amount. O amount, aí deixa eu copiar daqui, né? 5 notas 100. Porque no bcrowd tem isso que se não for igualzinho como ele pede, ele reclama. Amount, e aqui vai ser o nosso... Aqui vai ser o nosso velho, né? Que é a nota da vez. Ok. Notas de reais. Certo, deixa eu sair aqui. Vamos pegar 576.73 e vamos testar para ver se funciona. 1021.py 576.73. E a gente ainda não tem essa parte das moedas, né? Mas a gente vai testar para ver se funciona só essas partes das notas, para ver se a nossa lógica está certinha. Quando a gente dá Enter nisso daqui, 5 notas de 100, 5 notas de 100, uma nota de 100, 1, 0, 1, 0, 5, 1, 1, 0, 1, 0, ok. Mas a gente tem um problema de formatação. Você vê que primeiro, esse carinha aqui não tem a parte decimal, né? Não tem o ponto zero. E esse carinha aqui, ele tem o ponto 00 em todos. E aqui ele não tem. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de dois pontos, ponto 0f, para dizer que ele vai ter 0 casas decimais. Nesse 5 aqui, nesse 1, certo? Nesse primeiro carinha. E no velho, a gente vai botar dois pontos, ponto 2f, para dizer que ele sempre vai ter 2 casas decimais. A gente salva isso daqui e quando a gente rodar novamente, 576.73, ele dá certinho pra gente, como a gente estava esperando agora. Tem que adicionar esse notas aqui no início também, né? Porque
a questão está falando lá. Print notas. Notas. Ok. E agora a gente vai para a parte de moedas, que vai ser praticamente o mesmo raciocínio, né? Print moedas. Nota aqui vai para moeda, certo? Moeda, tranquilo. Em vez de BioList aqui, a gente vai estar indo no CoinList. Ok. Aí no CoinList, a gente pega o amount e não velho, certo? Não menos igual velho vezes amount. Tarará. Deveria funcionar, eu acho. Vamos Python 3021.py 576.73 576.73. E ele retorna pra gente, né? Vamos comparar aqui. Notas, 5 notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 20, 0 de 10, uma de 5, 0 de 2. Moedas, uma moeda de 1. Tarará, 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 tarará. Ok. Sendo que a gente vai passar por um problema em algum momento. Isso daqui é certo. Deixa eu ver se a gente passa por esse problema aqui. Nesse 91.01. Certo, não passamos nesse 91.01. Mas o problema que a gente vai passar, é provável que a gente passe em algum momento, é o seguinte. Olha o que acontece aqui, certo? Eu vou abrir o Python 3. E se eu subtrair, vamos pensar aqui em 0.6 menos 0.5, isso daqui deveria ser igual a 0.1, né? Sendo que quando a gente faz essa conta, ele dá 0.0998. Ele dá esse quebrado aqui. E isso daqui acontece porque, e não só no Python, certo? Em outras linguagens, por exemplo, se eu abrir aqui do Ruby, Ruby é outra linguagem que ele também tem um terminalzinho, o Ruby, certo? E eu posso fazer 0.6 menos 0.5 e ele dá o mesmo resultado do quebrado. Isso daqui acontece porque na hora que o computador está lidando com pontos flutuantes, tem vezes, em alguns momentos, que ele dá esse problemazinho de precisão, ok? E como é que a gente faz para lidar com isso? Esses problemas vão acontecer quando a gente estiver usando ponto flutuante. Então, 0.6 menos 0.5 dá ruim. 0.06 menos 0.05 dá ruim. 0.006 menos 0.005 também. Aí o 0.006 com menos 0.005 funcionou. Ok. Mas enfim, né? Vocês entenderam que a gente tem esse problemazinho aqui para lidar, principalmente nessas duas casas decimais. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu sei que é 0,6 menos 0,5. E isso daqui dá problema para mim. Mas se eu fizer 6 menos 5, isso não dá problema para mim. Então o que eu posso fazer é, eu pego esse 0,6 menos esse 0,5, multiplico eles por 10, certo? E quando eu faço isso, eu vou ter o meu 1.0 aqui. E depois, como eu vou querer o valor dele normal, né? Eu só preciso dividir por 10. E a gente tem o 0.1. No nosso caso, o que a gente vai fazer, como a gente vai ter casos de duas casas decimais também, né? E se a gente fizer assim, vai dar problema. O que a gente faz é multiplicar esse pessoal por 100 e ele dá certo. E vai dar certo em qualquer caso, né? Se a gente colocar aqui com 0,5, com 0,6 também, e ele também dá o resultado que a gente espera. Então a gente vai fazer isso aqui. Ou seja, a gente tem que pegar esses dois valores, esse num e esse velho aqui, certo? Tem que pegar esses dois, pegar velho vezes igual 100 e a mesma coisa para o num. E lembrando mais uma vez que esse vezes igual 100 é a mesma coisa que velho vezes 100. O valor que ele está agora multiplicado por 100 vai ser o novo valor dele. Tranquilo? Ok, a gente multiplica eles aqui no início. Então, essa galerinha aqui embaixo, eles vão estar protegidos, né? A gente não vai correr o risco de dar esse 0.09999.
E o que a gente vai fazer nessa galera aqui é, a gente precisa voltar quando a gente for botar esse velho e quando a gente for para a próxima interação, né? Quando a gente for para a próxima interação, o número não pode estar, o número que a gente pegou não pode estar multiplicado por 100. Então a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, sendo que agora, voltando, né? A gente troca esse asterisco por uma barrinha, que novamente vai ser a mesma coisa que velho dividido por 100. Isso daqui, esses dois aqui são equivalentes. Ok. E certo, vamos testar um exemplo agora. Python aqui, se a gente colocar 0.16, ele funciona como a gente espera, 0.10, 0.5, 0.01, né? Sendo que se a gente não tivesse essas duas galerinhas aqui, certo? Se a gente tirar eles e tentar novamente com 0.16, ele não coloca o 0.01, porque quando ele for fazer a divisão inteira aqui, né, ele vai ver que como é 0.9 alguma coisa, não cabe em 1. Quer dizer, ele em algum momento aqui, por ser 0.9, ele não vai considerar e vai quebrar aqui pra gente. E vai sair esses 0 moedas que não era para sair. Então a gente põe de volta. Ok. Certo, vamos. Aqui a gente explicando que vai do maior para o menor. Aqui é o enunciado, vamos tirar essa galera. Porque agora creio eu que a gente envie para o bcrowd e funcione. A gente tem o notas, moedas, a gente printa o de notas, printa o de moedas. E é isso. Creio que vai dar tudo certinho pra gente. Vamos aqui no Google, Ctrl A, Ctrl V, a gente coloca a nossa solução, envia essa solução, tá enviando, vamos ver se ela aceita, né? E foi aceita. Beleza, então a gente fez tanto o 1021.py quanto o 1035.py, né? Assim, a gente também comentou do compreensão de lista, né? E eu vou mostrar mais uma coisa para vocês do compreensão de lista. List do comprehension, da compreensão de lista, né? Ponto .ipynb, pode ser. Vamos pegar, cadê os list comprehension aqui? Vamos pegar esse moleque aqui, Ctrl C, Ctrl V, mas em vez de input ponto .split aqui pode ser qualquer array, né? Então vamos colocar aqui um array com alguns números, sendo que esses números como string, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí deixa eu colocar uma vírgula aqui só para poder sair selecionando. Pega aqui, vírgula, tira essa e pronto. Certo, a gente tem esse array aqui. E o que essa list comprehension faz, né? Para cada número, para cada moleque desse, dentro desse array, ok? Ele vai colocar nesse novo array aqui externo o inteiro desse número. E quando a gente executa isso daqui, deixa eu colocar no Python, a gente vê que esses números são retornados como inteiros, né? Se a gente tentar fazer a mesma coisa, se a gente for dar um print, um output, né, nessa lista, a gente vê que ela está assim e ela vira desse jeitinho aqui, certo? Mas vamos dizer que eu tenha aqui do 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, certo? Mas eu só quero que entre aqui dentro os números pares. Como é que eu faria uma condição para quem entra aqui dentro? E é bem simples. Deixa eu deixar isso assim. Deixa eu pegar isso daqui. Na verdade eu vou fazer um cara aqui em cima, uma nova célula, certo? Em que eu vou botar isso aqui, vou chamar de ar, ok? Ar de array. Aí tarará, em ar, e aqui mostra o ar. Aí faz esse, vê que funciona, né? E a gente vê que está realmente virando inteiro. Mas se a gente quiser, por exemplo, apenas os positivos, perdão, se a gente quiser apenas os pares, né? A gente pode fazer o quê? For none em array,
certo? E só vai entrar lá dentro if, a gente simplesmente adiciona o if aqui no final, if, se o num que está entrando lá, e aqui esse num já tem que estar inteiro, certo? Porque, se lembre, o num em si, ele é um string, ok? Ele é um string. Então, se a gente colocar aqui simplesmente num módulo de 2 para ser igual a zero, como isso daqui é um string, ele vai dar pau, vai reclamar, certo? Por exemplo, vamos até testar aqui. Ele dá pau, né? Not arguments covered in string formatting. Ele reclama aqui. Então, o que a gente tem que fazer é transformar isso aqui inteiro, ver se a divisão por 2 é igual a zero, e se essa condição aqui der verdadeira, ou seja, for par, aí ele entra. E quando a gente executar isso, a gente vai ter 2, 4, 6, 8, 10. Tranquilo. Creio eu que a gente também possa colocar um else aqui, certo? E vamos dizer que em vez de colocar o int num, a gente queira colocar o, não sei, -1 para representar invalid syntax. Não, o else aqui não vai. Tranquilo. Mas é isso. If int num, se dividir por 2 for igual a zero, tarará. Ok? Deixa eu dar uma... Eu dei uma pesquisada aqui e acredito que eu achei onde eu estava errando. Não errando, né? Mas pra gente adicionar o else aqui, se a gente quiser adicionar o else, a gente tem que tirar esse num daqui, certo? Esse if daqui, colocar aqui. Aí a gente coloca o else, -1, e agora ele funciona, ok? Era só uma questão de posição. Se o inteiro do número dividido por módulo de 2 for igual a zero, coloca ele. Vai colocar esse carinha aqui. Caso contrário, coloca -1. Porque o que acontece aqui, né, é que isso daqui é um if, certo? Um if ternário. If int num tararã, aí vai esse carinha. Se não, vai o -1 para lá. É a mesma coisa quando a gente coloca aqui, a gente vai retornar 10 if 2 for maior do que 1. Caso contrário, a gente retorna, vamos botar aqui, opa. E quando a gente faz isso, ele retorna 10. Porque ele compara isso daqui, vê que é verdade, então retorna esse moleque. Mas se, por exemplo, fosse 2 ser menor do que 1, ele retornaria o opa. Porque ele vê o 10, só retorna o 10 se isso daqui for verdade. Ele executa isso daqui, né? Ele faz essa expressão aqui, vê que não é verdade, então retorna o opa. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Isso daqui só pra... vou botar aqui, né? É if ternário, certo? Então é isso, essa foi a aula de exercícios, anos 1021 e 1035 da URI.